Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abaixa a sua cabeça e vamos ter mais uma palavra de oração. Deus querido, neste momento, a nossa oração é para que a tua palavra surta o efeito para o qual ela será destinada nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, ilumine os olhos do nosso entendimento diante da revelação escrita da tua palavra. E que o mesmo Espírito que a inspirou traga iluminação ao nosso entendimento nesta noite, para que saiamos daqui abençoados e edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? O título da nossa mensagem desta noite é A Segurança Inabalável da Nossa Salvação. A segurança inabalável da nossa salvação. E nós fazemos aqui algumas considerações para dar introdução a esta ministração, onde eu digo que o ponto principal que vem sendo tratado desde o capítulo 1 deste livro é assegurar aos cristãos, a nós que somos ouvintes, sobre a redenção final. Uma outra consideração que nós fazemos é que o capítulo 8 de Romanos nos dá a segurança da nossa redenção. Muitos comentaristas entendem, inclusive, que este texto que será exposto ao nosso coração nesta noite, ele vem a ser o clímax da argumentação de Paulo, onde a vida eterna nos é assegurada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Sendo assim, podemos permanecer inabaláveis nesta segurança, pois, como vimos na pregação anterior, aquele que nos conheceu, também nos predestinou, também nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Este mesmo há de completar a obra em nossas vidas, dia após dia. Uma última consideração aqui é que após expor a sabedoria de Deus em nos conhecer, predestinar, chamar, justificar e glorificar, o apóstolo Paulo dá início a uma sequência de perguntas retóricas que, com o objetivo de mostrar que nada, absolutamente nada, pode separar o crente de verdade, do amor de Deus. Então, para isso, nós faremos duas análises sobre a segurança inabalável da nossa salvação.
duas análises sobre a segurança inabalável da nossa salvação. Gostaria que você ficasse atento, porque o Senhor, com certeza, vai falar ao nosso coração. Amém? E, se você sentir vontade de dar um glória a Deus aí, não hesite. Até aqui nós engolimos, ficamos caladinhos, mas hoje é dia para glorificar o nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. A primeira análise que nós fazemos é a análise de um questionamento reflexivo. Nos versículos 31 a 35. E esse questionamento tem algumas perguntas, como eu disse, para as quais já tem em si mesmas as devidas respostas. Olha só. A primeira pergunta: quem nos liberta eternamente? Versículo 31 diz: que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos liberta eternamente? Esse nós aqui, esse nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse nós aqui, o apóstolo Paulo usa, falando de si mesmo, bem como de toda a audiência cristã ali em Roma, para quem ele estava destinando aquela carta. E este nós aqui, hoje, é para mim e para você, amém? Se Deus é por mim, se Deus é por você, a todos quantos, assim como o apóstolo Paulo e os romanos, assim como eu e você, todos quantos entenderam um dia que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, aquele que morreu, ressuscitou, aquele que nos dá a vida eterna. Se eu creio nisso, eu faço parte desse nós. E você? Amém? Aleluia! Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Criador, e ninguém mais do que o Criador do universo é por nós. Por isso, Paulo diz: quem será contra nós? A pergunta, irmãos, não é quem é contra nós. Não é. Pode olhar na sua Bíblia. A pergunta não é quem é contra nós. Porque se esta fosse a pergunta, com certeza, o mundo, o inferno, o diabo, muitas pessoas se levantariam contra nós, seriam contra nós. Mas a pergunta é: quem será contra nós? Quem será contra nós? E Deus provou que é por nós, dando Jesus Cristo, seu Filho. O Filho provou que é por nós, intercedendo a nós junto ao Pai. O Espírito Santo provou que é por nós, nos assistindo em nossas fraquezas. Então, se Deus é por nós, não adianta, o inimigo, o diabo, as pessoas podem continuar se alistando diante de nós, colocando diante de nós questionamentos e mais questionamentos. Cristo Jesus é por nós. Amém? Aleluia. Uma segunda pergunta que vem ao nosso coração nesta noite: quem nos galardoará eternamente? O versículo 32. Aquele que não poupou a seu próprio filho, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, quem nos galardoa para a eternidade é aquele que deu o próprio filho em nosso lugar. O argumento aqui, meus irmãos, é do menor para o maior. Se quando nós ainda éramos pecadores, se quando nós não valíamos nada, estávamos destinados ao inferno, Ele deu o seu melhor
que era o seu único filho amado, para morrer em nosso lugar. Hoje que nós estamos na condição de filhos amados, Ele não nos dará aquilo de que nós precisamos? Salvação, livramento, vida eterna. Todas as coisas Ele nos dará graciosamente. Porque o mais difícil Ele fez. Deus não desistiu do seu plano de redenção. Ao contemplar o seu filho sofrendo, ao contemplar aquilo que a letra da canção, essa música é belíssima, que o Igor cantou aqui no momento da ceia. Ao contemplar o seu filho sofrendo todos aqueles terrores, o pai não se arrependeu do seu plano de redenção. Ele deu prosseguimento ao seu filho, prosseguimento ao plano, por minha e por sua causa. Por nossa causa. Então, assim sendo, Ele nos dará perdão, vida eterna, novos céus, nova terra. Ele é fiel para completar a obra que um dia Ele começou na minha e na sua vida. Amém? Cristo não morreu como um mártir, irmãos. O nosso Cristo, Ele não morreu como um mártir. Ele foi entregue. Ele mesmo se entregou à morte. Cristo não foi morto por causa de dinheiro. Judas não o entregou por causa de dinheiro. Ele também não foi entregue por Pilatos, por medo, por covardia. Não. Ele também não foi entregue pelos judeus por inveja. Mas ele foi entregue pelo Pai, por amor a mim e a você. Por mim e por você. E Ele é quem irá nos galardoar eternamente. Uma terceira pergunta para o nosso coração. Quem nos justificará eternamente? Versículo de número 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem nos justifica. Esse nós aqui do versículo 31 que eu disse, que é o nós, todos aqueles que cremos e recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Aqui no versículo 33, esse nós passa a ser os eleitos de Deus. Eu e você passamos a ser os eleitos de Deus. E quando essa pergunta é feita, quem tentará acusação contra nós? É porque não existe nenhuma acusação contra nós, irmãos? Não existe? É claro que sim. É claro que existem condenações contra nós, sim. E agora, eu ensaiei bem bonitinho para falar para vocês, porque eu vou usar termos jurídicos, tá? Dentre a nossa plateia, começando da minha casa, de acadêmicos a advogados, nós temos muitos aqui. Aqueles que estão caminhando para a magistratura, então não posso fazer feio, porque senão lá em casa vão puxar a minha orelha, tá bom? Então, olha como eu ensaiei bonitinho. Irmãos, aqui nós temos uma linguagem jurídica. Linguagem de tribunais. Nós temos no sistema jurídico da nossa nação instâncias de poder, não é isso? Primeira instância, segunda, terceira instância. Ora, o acusado, né, ele é condenado na primeira instância, mas pode ser absolvido na segunda. Pode ser acusado na primeira e segunda, ser absolvido na terceira instância. Até aqui eu estou falando certinho? Olha só. Mas agora vem Paulo
e pega esses termos jurídicos e traz para o termo jurídico celestial. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui quando ele diz que quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, porque é Deus quem é a nossa justiça, é Ele quem nos justifica? Paulo nos diz que nós já fomos declarados justos em última instância. Nada, não tem acusação mais contra nós. Dentro do aspecto jurídico do tribunal do céu, irmãos, no Supremo Pretório Divino, que não terá mais corte de apelação, porque o Supremo Juiz, que é o próprio Deus, já nos justificou. Ninguém poderá nos condenar, uma vez que nós fomos declarados justos pelo Supremo Juiz da Suprema Corte Celestial. Nossa garantia é inabalável. A carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, 21, nos fala, queridos irmãos, que Cristo, Ele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele é o nosso advogado. Amém? Ele é o nosso advogado. A nossa carta de alforria está nas mãos dele, pronta para ser apresentada a qualquer momento, quando os acusadores vierem contra nós. Porque não há acusação contra os eleitos de Deus. Amém? Quarta pergunta: quem nos redimiu eternamente? Versículo 34 nos diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Essa daqui é, na verdade, uma continuidade da anterior. Nem acusação, nem condenação. Porque, como eu disse, com certeza, nós temos pessoas para nos condenar de todos os lados. Começando de nós mesmos. Quem talvez, vamos lá, quem poderia nos condenar? Põe a mão aqui, ó. O seu coração pode te condenar, sabia? O nosso coração é enganoso. O nosso coração nos trai. O nosso coração nos leva a ter sentimentos ruins. O nosso coração nos leva a pecar. E o nosso coração poderia sim nos condenar. Os homens, com certeza, poderiam nos condenar. Quantas vezes nós pecamos uns contra os outros, não dando bom testemunho, falando mal uns dos outros, sendo mau caráter. Os homens poderiam apontar o dedo e nos condenar. Os anjos também poderiam nos condenar, sabiam? Eles que foram feitos menores do que nós, tanto em glória como em honra, eles contemplam o mistério. Eles contemplam o mistério da redenção e pensam assim: meu Deus, como esse povo não valoriza o que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque muitas vezes nós viramos as costas para o plano da redenção, para tudo aquilo que Cristo fez por nós. E os anjos contemplam isso tudo. Os demônios, esses é que nos acusam mesmo. Sabe por quê? Muitas vezes nós somos cúmplices deles.
Quando nós ouvimos os cochichos de Satanás no nosso ouvido e damos cabo àquilo que muitas vezes ele fala, ao invés de nos apropriarmos do que a palavra de Deus nos diz, nós damos ouvidos ao diabo, nos tornamos cúmplices dele. E no primeiro momento, pode ter certeza que o dedo condenatório dele vem sobre a nossa vida. Não falta quem nos condene, quem queira nos condenar, irmãos. Só que o versículo nos diz que nós temos 4 razões para que todas as acusações que vierem contra nós se tornem inválidas, sem efeito. Sabe qual a primeira razão? O versículo diz o seguinte: é Cristo Jesus quem morreu. Cristo Jesus quem morreu em nosso lugar. Aquele que morreu a nossa morte, que sofreu o castigo que era para mim e para você. Foi Ele quem sofreu em nosso lugar. Foi Ele quem bebeu o cálice amargo da ira de Deus em nosso lugar. E o versículo não para por aí. Ele diz: aquele que morreu ou antes ressuscitou. Ele ressuscitou. Esse mesmo Cristo rompeu os grilhões da morte e ressuscitou triunfantemente para que eu nem você fôssemos em nada condenados. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus ressuscitou. Eis uma segunda razão. Uma terceira razão, porque não há condenação para nós. Ele morreu, Ele ressuscitou. E o versículo diz que Ele se encontra onde? À direita de Deus Pai. Isso nos fala de posição de governo. Cristo está ao lado, à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, exercendo esta posição excelente, acima de todas as coisas. E por fim o versículo diz: Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está à direita de Deus Pai e Ele intercede por nós. Ele intercede por nós. E a intercessão de Cristo tem absoluta eficácia, meus irmãos. Ele é o nosso intercessor legal. Ele é o nosso representante diante de Deus. Então, na caminhada da minha vida, eu posso tropeçar, posso pecar, posso cair, sim. Os meus acusadores, condenadores virão, sim. Mas Jesus está à direita do Pai, intercedendo por mim, e Ele diz: Pai, a Carla pecou sim, mas não leve em consideração. Eu morri por ela, eu ressuscitei, eu sou o intercessor dela. Deixe que ela tenha uma segunda chance, continue a caminhar. Não despeje a tua ira sobre a vida dela, mas perdoa, Pai. Todas as vezes que você falhar, que você pecar, se aproprie desta palavra. Eu tenho o meu Cristo que morreu por mim, ressuscitou, a morte não o deteve. Ele está à direita de Deus, do Pai, e Ele intercede por mim. Ele é o meu representante legal. Joga isso na cara dos teus acusadores, dos teus condenadores, sabe por quê? É palavra de Deus para mim e para você. E nós temos então, por fim, uma quinta pergunta. Quem nos uniu à divindade eternamente? Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada?
essa questão aqui resume as outras. Porque Deus é por nós. Ninguém pode nos condenar. Ninguém pode levar qualquer acusação contra nós. Sabe por quê, irmãos? O versículo nos diz: por causa do amor de Deus para conosco. Por causa do amor de Cristo para conosco. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada, nada. Nada nos separará do amor de Cristo. As tribulações, as dificuldades da vida, as angústias, momentos da nossa vida que nós ficamos angustiados. Nada pode nos separar do nosso Deus por causa deste amor de Cristo Jesus. Não é por minha causa, não é porque eu sou bonzinho, porque você é bonzinho. Ele não viu nada em nós digno de que Ele fizesse tudo o que fez por nós, tudo que nós já temos estudado desde o capítulo 1 de Romanos. Ele não viu nada em nós para que tudo isso acontecesse. Mas é por causa do amor de Cristo que nós somos unidos eternamente a Deus. E nada vai nos separar desse amor. Amém? Uma vez respondidas estas perguntas que foram feitas, nós passamos então para a segunda análise do nosso texto em destaque aqui, que é a análise de um posicionamento verdadeiro. A análise de um posicionamento verdadeiro, para o qual nós temos algumas certezas. Nós passaremos a falar agora. Olha só, de acordo com o versículo 36, haja o que houver, os salvos estão com Deus. Haja o que houver, os salvos em Cristo Jesus estão com Deus. Aqui, Paulo faz menção, irmãos, ao Salmo 44, 22, que nos diz o seguinte. Olha o versículo 36 primeiro. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas, indo para o matadouro. Paulo aqui está fazendo alusão ao salmista, lá no Salmo 44, versículo 22, quando o salmista retrata ali a caminhada, o sofrimento dos israelitas. É sobre isso que Paulo está falando. E nós precisamos entender, ter consciência, irmãos, de que ser cristão, mas não é cristão Nutella, não. É cristão de verdade. Para sermos cristãos de verdade, vivendo neste mundo terrível que nós temos vivido, nós precisamos ter consciência de que cristão é ser como uma ovelha marcada para morrer. Foi assim com o povo de Israel. Foi assim com os romanos, para quem Paulo destinava todo este livro aqui. É assim para conosco hoje, não é diferente. E ao contrário do que prega a teologia da prosperidade, o que a teologia da prosperidade prega? Tudo vai ser bom na sua vida, muito dinheiro, carro do ano, casa boa, um varão bonito para você casar, uma moça bonita para você casar. Eles não são honestos, eles não falam a verdade, porque o que realmente a Bíblia diz, o que verdadeiramente Jesus falava aos seus discípulos não era isso. Ele nunca prometeu essa bonança toda e essa vida tão boa. Deus não quer que nós, os seus filhos, tenhamos uma vida boa aqui nesse mundo? Claro que sim, irmãos.
Mas este não deve ser o nosso foco. E quando passarmos por perseguição, perigo, espada, angústia, nós vamos negá-lo, porque não é assim. Jesus fala aos seus discípulos sobre a porta estreita. Porque largo e espaçoso é o caminho que leva para onde? Para a perdição. Jesus fala para os seus discípulos: no mundo tereis aflições. Por isso que essa teologia da prosperidade tem sido um terror na vida dos cristãos da atualidade. Tem sido um terror. Paulo, então, ele diz que os sofrimentos fazem parte da vida cotidiana do cristão. Uma segunda certeza que nós temos: haja o que houver, os salvos são vencedores em Deus. Versículo 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas as coisas, irmãos. Sabe o que esta palavra vencedores no grego quer dizer? Uma palavra esquisita aqui, que é hipernicomen. Quer dizer hipervencedores. Quando é que nós nos tornamos hipervencedores ou mais do que vencedores? Quando acontece na nossa vida aquilo que a teologia da prosperidade prega? Quando nós estamos abastecidos financeiramente, bem emocionalmente? Não. Nós, no conceito de Paulo, segundo o que Paulo quer nos ensinar nesta noite, nós somos super vencedores quando, ao passarmos pelas dificuldades, pelos embates da vida, nós não nos afastamos, não negamos o nosso Cristo, antes nos lançamos em seus braços, nos lançamos de joelhos aos seus pés, nos apegamos mais ainda em amor ao nosso Deus. É assim que nós somos mais do que vencedores. É dessa maneira. Não tem como falar de sofrimentos e não nos lembrarmos de Paulo e Silas na prisão. O que é que aqueles homens tinham para que impulsionasse eles a cantar louvores e adorar o nome do Senhor? Nada, irmãos, nada. Vivendo o mais terrível de suas vidas. Presos, amarrados, açoitados, em um lugar insalubre, frio, com fome, talvez nus, lugar fedido. Eles entoavam louvores ao Senhor, que de longe se ouvia os louvores que eles cantavam a Deus. Hipervencedores. Os primeiros mártires, ao se posicionarem para irem à fogueira para serem queimados, eles iam cantando hinos ao Senhor. E os soldados romanos tentavam calá-los, cortando a língua deles. Mas eles tinham tanta convicção do que era ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, e que nada poderia afastá-los do amor de Deus em Cristo Jesus, que eles sabiam que estavam indo para serem queimados, mas eles iam cantando louvores a Deus. Irmãos, como nós precisamos entender isso? Teologia da prosperidade. 10 passos para você se tornar rico e bem-sucedido. Na visão de Paulo, ser um hipervencedor é passar pelos embates da vida e não desistir. E como nós temos visto, irmãos, na nossa atualidade, pessoas desistirem por tão pouco. Pessoas desistirem por tão pouco. Nem sequer sonham em passar por situações como as que acabei de mencionar. E têm desistido de Deus.
Eu não quero aqui em momento nenhum dizer para você que deixar de servir a Deus participando das programações da igreja é desistir de Deus. Não, não estou dizendo isso em absoluto. Mas, quando você vê um crente que não se importa em congregar, não se importa em estar na casa de Deus, aquela pessoa está caminhando para isso. Quantas pessoas, irmãos, muitas vezes até nos orem por mim, eu preciso de um trabalho, eu preciso de um emprego. Às vezes orem por mim, eu quero encontrar o meu varão, eu quero encontrar a minha namorada, a minha esposa. E você ora, a pessoa recebe a bênção, o cabra recebe a namorada, a namorada recebe o varão, a porta do emprego se abre. Uma das primeiras coisas, muitas vezes, que acontece com essas pessoas que têm abandonado, é que elas não priorizam mais as coisas de Deus. O trabalho consome todo o tempo dela. As coisas de Deus deixam de ser prioridade. E aquela história de que eu sou crente em casa e que eu estou bem com Deus, muitas vezes é uma furada. Temos desistido de tão pouco, irmãos, por tão pouco, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Daquilo que Ele tem como propósito para as nossas vidas. Terceira certeza, vamos lá. Haja o que houver, a morte e a vida não têm poder contra os salvos. Versículo de número 38, a parte A. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida. Não são as dores da morte, os sofrimentos das perdas nessa vida, irmãos. Passaremos por isso sim, passamos, podemos passar, passaremos pela dor da morte. Esses dias ali, estando em Rio Verde, conversava eu com uma mulher que estava levando lá com a filha dela também, vestibulanda, E ela começa a me contar a história dela, desses últimos 3 anos. A mulher foi falando, começando da mãe, dos tios, do marido, tanto de gente que morreu na mesma família em 3 anos. Mas o versículo diz, a morte não pode separar os salvos, não pode abalar os salvos, nem a vida. Os atrativos, os deleites, os prazeres desta vida, aquilo de bonito que nos é apresentado nesta vida, neste mundo, não pode nos roubar a presença do nosso Deus, roubar a presença do nosso Deus no nosso coração. Quantos jovens têm se encantado com esse mundo? Quantos jovens não conseguem se firmar nos caminhos do Senhor, porque são atraídos pelos encantos desse mundo? Há um hino lindo que eu gosto demais. Passarinhos, belas flores, tentam me encantar, mas são vãos terrestres esplendores, pois contemplo meu lar. Nosso lar não é aqui, irmãos. O nosso lar é lá. É lá. Quarta pergunta. Quarta certeza que nós temos. Haja o que houver, os seres espirituais e a natureza não têm poder contra os salvos. Os anjos não têm poder. Eles ministram a nós, vindo da parte de Deus. Os demônios não têm poder contra as nossas vidas, sem a permissão de Deus. Eles não podem fazer nada contra nós. Inclusive, eles trabalham até para o próprio Deus. Sabia? Não tem poder contra as nossas vidas. E o versículo continua. Nem a altura, céu,
nem altura, nem profundidade, o mundo lá embaixo, as trevas, o inferno, nada, nem qualquer outra criatura criada pelas mãos de Deus tem o poder contra os salvos. Amém? E por fim, uma última certeza: haja o que houver, nenhum acontecimento tem poder contra os salvos. O versículo 38, a parte C, lá no final diz: nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes têm poder contra a nossa vida. Irmãos, prestem atenção. No presente, o que nós estamos vivendo hoje? O que tem nos preocupado hoje? É o nosso governo? São as nossas finanças? É a economia do nosso país? A pandemia, o que ficou de resquício da pandemia? A dengue que veio e assolou e ficam prometendo que vem de novo. As vacinas que nós tomamos, está morrendo porque tomou vacina? Não está morrendo porque não tomou vacina. Presente. Nada no presente pode prejudicar, pode ter poder nenhum contra os salvos. Não tem. Futuro. O que tem nos preocupado, irmãos? Será que eu tomei 4 doses da vacina, 10 doses da vacina, eu vou ter infarto, eu vou morrer porque está matando? É o arroz que o governo está importando de lá para nós. Oh, meu Deus, será que como que vai ser isso? Preocupação demais. O versículo diz, Paulo diz, nem as coisas do presente, nem as do porvir têm poder contra as nossas vidas, irmãos, uma vez que nós estamos firmes com Jesus. Amém? Aleluia! Nós podemos aqui então dizer que o argumento afirmativo de Paulo é que nenhum problema, nenhuma situação adversa, nenhum acontecimento, seres humanos, angelicais, do bem, do mal, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. A convicção firme e inabalável de Paulo é que nem as crises da morte, nem as desgraças da vida, nem os poderes sobre-humanos, sejam eles bons ou maus, tempo presente e futuro, espaço, altura, profundidade, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Então, neste momento, eu quero finalizar a ministração desta palavra, fazendo a você 2 apelos. E estes 2 apelos são muito claros e você vai entender qual apelo é para você. Qual apelo é para você? Àqueles que já têm convicção da vida eterna. Aqueles que já entenderam o plano da redenção. Aqueles que já receberam esse Jesus glorioso, poderoso, como único e suficiente Salvador da sua vida. Que tem plena certeza que pode acontecer o que acontecer na sua vida. Nada tem poder algum sobre a sua vida e nada vai te afastar do amor de Deus. A você, o apelo nesta noite é que você fique de pé e já fique de pé agradecendo a esse Jesus maravilhoso. Se você tem essa convicção, agradeça, abra a boca e agradeça, diga: obrigada, Jesus, obrigada.